Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode. Hoje eu tô aqui pela segunda vez, agora vai dar certo, eu tô pagando aos poucos minha dívida com vocês. Primeiro foi o Tony, da ortodontia, e hoje eu tô com Áurea Escárdua. Boa noite, Áurea. Boa noite, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Vamos lá, né? A Áurea é farmacêutica com mestrado em Ciências Biológicas Experimentais. Isso. E professora universitária há 250 anos, deu aula para Cleópatra e trabalha com práticas integrativas, com terapias alternativas, não é isso, Áurea? Sim. Sou uma farmacêutica que resolveu sair um pouco da caixinha, né? Mas vocês vão ver que nem tanto, né? Mas trabalhar com saúde mesmo, saúde integral. Isso, uma concepção mais integral da saúde, que é a minha pergunta, é a minha primeira pergunta sempre que eu faço para os profissionais que vêm aqui. Áurea, para você o que é ter saúde? Bem, ter saúde é sentir-se bem, né? Pego também, lógico, né, como referência a definição da Organização Mundial da Saúde, né, que saúde não é ausência de doença, mas é um bem-estar geral, né? Você sentir-se bem e capaz da maneira que for, fisicamente, mentalmente e socialmente. Bacana. Nesse contexto, vamos falar um pouquinho das práticas integrativas e complementares. Primeira pergunta, o que são práticas integrativas complementares? Para quem está vendo a gente, né? O que são práticas integrativas complementares e como que elas podem ajudar o indivíduo a ter saúde? Sim. Bem, primeiro de tudo, o nosso Ministério da Saúde deu o nome de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. É aquilo que o resto do mundo chama de medicina alternativa e complementar, as MECs, né? Então, às vezes fica um pouquinho difícil a compreensão do público em geral, mas são as terapias alternativas, as medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional indiana, que é um mundo de possibilidades de terapias, né? A homeopatia, a aromaterapia, os florais, a fitoterapia, que é a nossa medicina tradicional indígena, as massagens, inclusive massagens energéticas como impostação de mãos, as terapias coletivas como dança circular, biodança, né? A terapia comunitária integrativa. Então, hoje nós temos 29 que a gente chama de PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Bacana. E vamos falar, esses serviços, eles estão disponíveis para a população? Vamos botar no âmbito do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde, que aí a gente fala de acessibilidade. Isso. No âmbito do SUS, eles estão disponíveis para a população? Alguns sim, infelizmente são poucos ainda, mas já há bastante tempo, aqui no Espírito Santo especificamente, nós fomos pioneiros graças a um grupo de médicos, né, inovadores, arrojados, visionários, né, que já estavam no SUS e eles eram também, dentre outras especialidades, especialistas em homeopatia e acupuntura. Então, a partir de 2000, a gente já teve oferecido pelo SUS a homeopatia e a acupuntura. Para informar melhor, hoje encontra-se o Centro de Práticas Integrativas e Complementares no CRE Metropolitano, ali quase debaixo da ponte, né, Cariacica, e na Prefeitura de Vitória. Aí eu dou certeza que encontra homeopatia e acupuntura. No CRE tem a prática de hipnose ericksoniana, também disponível. Na Prefeitura de Vitória, fitoterapia. E também, Prefeitura de Vitória e algumas outras prefeituras oferecem as práticas de yoga, as práticas corporais, que são exercícios físicos, isso daí são práticas integrativas. E também a gente eu tive notícia, por exemplo, em Cariacica, em unidades básicas, que tem o nutricionista fazendo a orientação
tanto de uma alimentação mais funcional como de fitoterápicos também. Então, a gente está com basicamente esses acessos, essas PICs aí no SUS, né? O restante, a maioria, já que são 29, é mais no particular, sendo que algumas delas são oferecidas muitas vezes gratuitamente, como a impostação de mãos, a dança de roda, né, dança circular. Você vê alguns grupos, né? Isso. Você consegue buscar e tem alguns grupos que conseguem fazer essas terapias alternativas. Como que você acredita que essas terapias alternativas, acho que você que está em casa conseguiu entender muito bem o que são essas terapias alternativas, né? E muitas vezes as pessoas, elas duvidam um pouco da eficácia, vamos dizer assim, das terapias alternativas no contexto da saúde geral da pessoa, né? E qual a sua concepção em relação a isso? A gente, assim, por incrível que pareça, para mim, eu não esperaria isso. A gente enfrenta, acho que nos últimos 5 anos, uma tentativa de desacreditar algumas dessas medicinas, inclusive racionalidades médicas, como a acupuntura, né? Que a gente, que é farmacêutico, sabe que os medicamentos fitoterápicos usados na medicina tradicional chinesa, eles são medicamentos passíveis de gente fazer, e é feito toda a parte de investigação científica deles, tanto pesquisa clínica como pesquisa de perfil químico da planta, então uma potencialidade que a planta teria terapêutica. A homeopatia também tem sido muito atacada, mas também a gente sabe que, principalmente na Alemanha, que é berço da homeopatia, já se mostrou cientificamente também que os medicamentos homeopáticos, eles têm sim qualidades de energias diferentes, né? Então, assim, a pessoa quando vai criticar, o que ela tem abordado? Não tem comprovação científica, buscando aquele método científico cartesiano que a gente está acostumado a ver para outras modalidades de terapias e de medicamentos, que não se aplica na maioria das práticas integrativas, né? A gente não tem elementos para isso. Mas a pesquisa clínica tem sido feita sim, quer dizer, eu tenho uma parte da população tratada, outra não tratada, as diferenças. E, Elber, o que eu acho mais importante dessas pesquisas são as pesquisas feitas em animais. Então, o animal ele não é sugestionável. Então, você trata animal com acupuntura, com homeopatia, com fitoterapia, com reiki, que é a massagem energética, com outros tipos de massoterapia, com aromaterapia. Você trata, inclusive, plantas, né? Que eu acho que você entrou em contato com pesquisas assim, né? Você trata plantas, por exemplo, fungos que um outro agente não está conseguindo combater e que é contornado, a planta se torna saudável com medicamentos homeopáticos. Então, a partir disso daí, como que a gente vai questionar a eficácia, né, dessas práticas integrativas? Se até mesmo em seres, né, ditos irracionais, né, ou plantas e tudo mais, ele surte um bom efeito. Eu acho assim, que de todos, a fitoterapia, vamos elencar assim, né? Eu acho que elencar assim, vou botar a fitoterapia de um lado e as outras é até injusto um pouco, porque é tudo terapia alternativa. Mas assim, farmaceuticamente falando, eu acho que a fitoterapia é o mais fácil de entendimento, né? Claro, quando a gente vai na farmacotécnica propriamente dito, que é a técnica farmacêutica para o preparo, a homeopatia também faz o seu sentido, né? Mas você tem que ter um olhar um pouco mais amplo acerca da homeopatia. Mas a fitoterapia, não. A fitoterapia, ao princípio ativo ali, né? Assim, você consegue identificar quimicamente por esses equipamentos, por essas metodologias analíticas, você consegue identificar o metabólito ali, você consegue identificar o alcaloide, o flavonoide, o polifenol, ou sei lá, quem é que esteja ali e que tem uma sua efetivação como
princípio ativo da planta e que vai ter seu efeito no indivíduo. Então, não há o que questionar, por exemplo, a fitoterapia. É uma questão assim, sou adepto, não sou adepto. Sim. Como tudo na vida, eu acho que você tem escolhas. E a fitoterapia, as práticas alternativas estão relacionadas a isso. O que eu quero puxar com você também é no sentido do seguinte... a minha pergunta inicial foi em relação à Organização Mundial de Saúde, a saúde, e você falou do conceito da Organização Mundial de Saúde, e na concepção da Organização Mundial de Saúde, a saúde é bem-estar físico, mental e social e não necessariamente com a presença de doença, né? Isso. E as terapias alternativas, para quem acredita, com a saúde, elas ajudam na saúde mental também do indivíduo, né? Porque a gente vê a biodança, como você falou, as danças de roda. Eu acho que a massoterapia também é inquestionável, né? Sim. A eficácia dela, né? Então, como que você acha, não só a fitoterapia, porque eu tô perguntando isso porque eu sei que você tem feito um trabalho em relação à fitoterapia mais voltada para a saúde mental também, mas como você enxerga isso no âmbito da saúde mental do indivíduo? As PICs em si? Sim. A gente vê também através de investigação científica que muitas ditas doenças, alterações físicas, elas começam no mental, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, o mental como se fosse uma coisa também etérea, inatingível, imaterial, né? Mas através de nossos pensamentos a gente gera emoções, né? Que fazem a gente produzir e liberar certos tipos de neurotransmissores. Aí a gente está falando de química e bioquímica do nosso corpo, né? Então, se fala muito, né, saúde mental e emoções quando a gente estuda as PICs, né? Por exemplo, florais. Ele cuida e trata das emoções. E emoção é aquilo que faz seu corpo vibrar. Tanto vibrar para bem como vibrar para mal, tremer de medo, vibrar de alegria, né? Também quando a gente vai para técnicas mais psicológicas mesmo, onde a gente pede para a pessoa se imaginar num local legal onde ela se sente bem, a gente fala, sinta isso. O sentir depende da liberação de neurotransmissores. Então, de qualquer modo, né, quando a gente fala, estou tratando da saúde mental, fazendo uma massagem que me faz sentir bem, não estou legal com o meu corpo, estou me achando com um corpo feio e tudo mais, e aí me nego o prazer através do corpo, e de repente a gente se entrega a uma massagem que faz a gente se sentir muito bem, né? E poderoso. Então, as práticas integrativas, cada uma delas com seu mecanismo de ação, porque embora a gente muitas vezes não possa elucidar, mas elas têm mecanismos de ação, né? Que atuam no nosso corpo. Então, cada uma delas, o intuito é esse sentir-se bem, é esse sentir-se capaz, mesmo que está me faltando um braço, uma perna, né? Que eu esteja com parte do corpo paralisado ou não. Esse sentir-se bem vai me levar à produção de neurotransmissores que vai estimular certas glândulas endócrinas, então a produção de hormônios, a gente fala que é a química do bem, popularmente, né? E isso daí vai aumentar a sua imunidade. Isso também já é muito estudado. No caso, por exemplo, de tratamento de pessoas que estão sob tratamento com quimioterapia, radioterapia, para o câncer, por exemplo, né? As práticas integrativas são usadas? São. Elas são integrativas e complementares. Elas também podem andar paralelo e complementando um tratamento sem interferir maleficamente naquele tratamento, sem ter reações secundárias indesejáveis, né? Para isso tem que ter todo um olhar de médicos e outros profissionais da área de saúde. Enfim, acho que respondendo a sua pergunta, as práticas integrativas, elas prezam mais por um equilíbrio,
a maioria delas atuando no mental, no emocional, para a pessoa interagir melhor socialmente e, a partir daí, dar chance para o seu corpo funcionar melhor. Porque a gente sabota muita coisa de bom funcionamento e até mesmo de cura com nossos pensamentos, né? Deixando-se levar por emoções erradas. É como se a gente estivesse assim, impedindo o corpo a autocura, e ele tem esse poder, né? Certo. E aí, Áurea, eu queria... nós falamos um pouquinho do Sistema Único de Saúde, mas eu queria também falar dos serviços de terapias alternativas privados, né? Uhum. Não só privados, mas esses que oferecem, assim. Talvez seja essa uma das questões que a população, assim, as pessoas mais, vamos dizer assim, estudadas, desacreditam, né? Um pouco, descreditam, melhor dizendo, um pouco as terapias alternativas por conta de profissionais que estão no mercado aí que não deveriam estar fazendo terapias alternativas. Porque, gente, olha só, a terapia alternativa, apesar de ter terapia alternativa, ela precisa ser conduzida por um profissional. Com certeza. E então, a pessoa capacitada, a pessoa tem que ser seguida. Então, qual é a sua percepção em relação a isso? É exatamente assim. Penso da forma que você falou, né? Muito do desacreditar, do duvidar, de olhar com olhos não muito bons, né? Para as terapias. E aí eu quero só abrir um parêntese, tá? Como o Elber falou, terapias alternativas, eu não tenho medo nenhum de chamá-las assim, apesar de oficialmente no nosso país elas não estarem sendo chamadas. Por quê? Como você mesmo falou, todo mundo tem direito à opção, né? E alternativa, na nossa língua, o que é? É você poder optar, né? Você ter mais de um objeto de escolha. Então, quando as pessoas no Brasil acham que alternativa é uma palavra pejorativa, sim, olha só, falta de conhecimento, falta de estudo, né? Isso daí gera na população, de um modo geral, uma desconfiança mesmo, né? E nessa população, de modo geral, começam a surgir, achando que a coisa não é muito séria, pessoas que não são profissionais da área de saúde, aí vai me desculpar, eu assim... Você estuda uma parte de prática integrativa, eu estudo outra parte de prática integrativa. A gente vê que sem a base que a gente tem de farmácia, e você ainda de farmácia e nutrição, não dá para a gente tocar terapeuticamente um paciente, né, com segurança. Então, como é que uma pessoa que, de repente, não estudou devidamente o corpo humano, o seu funcionamento, a farmacologia, né, como é que o corpo responde às coisas que incidem sobre ele, vai conseguir dar segurança para um paciente que ele está conduzindo pelo menos a maioria dessas práticas integrativas, né? Então, assim, mesmo que... tem algumas que a pessoa é da área social, tudo bem. Tem características diferentes, algumas diferentes práticas integrativas, né? Como essas que fazem mais como movimento de corpo, né? As mais energéticas. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que passar por um curso, ao menos, de capacitação. Então, algumas das práticas integrativas exigem especialização, né? A medicina tradicional chinesa, o que a gente mais conhece dela, fala dela, é a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a medicina indiana, ayurvédica, a medicina antroposófica, essas todas exigem do profissional um curso de pós-graduação. E são profissionais de saúde
e alguns até, nem, mesmo sendo de saúde, não podem se especializar em determinadas práticas integrativas. As outras, existem cursos de formação livre, porém cursos bem sérios. Eles só são chamados de livres porque eles não precisam da chancela do MEC, mas são cursos de capacitação. Então, pelo menos, cursos sérios de capacitação, a gente tem que se submeter a eles, mesmo que a gente... já sei tudo. Não, vai ter alguns elementos aí, né, para somar. E para os profissionais da área de saúde, os conselhos de classe que regem, né, essas profissões, eles estão orientando para determinados cursos nessas PICs, né? Eles estão credenciando determinados cursos, eles têm critérios de credenciamento. Então, eu aconselho que o profissional primeiro se remeta ao seu conselho de classe e procure saber, né, que tipo de prática integrativa é mais adequada à formação dele e onde buscar aquela formação séria, responsável. Isso aí é muito importante porque, na verdade, eu chamo todo mundo à consciência aqui, né? Uma nossa preocupação a gente sempre discute isso, né, Áurea? Em relação à preocupação que nós temos de profissionais não habilitados por se tratar de terapia alternativa e achar que por ser alternativo não tem a palavra, isso que você falou é muito, muito importante, não ter, por ser levado ao sentido pejorativo, que não é essa a intenção, né? Na verdade, é porque existe a terapia tradicional e existe as terapias que elas podem ali complementar. Daí o nome, prática integrativa complementar. Elas podem complementar. E é ciência, né? Então, eu não vou me arriscar, por exemplo, por exemplo, constelação familiar, né? Vamos dar exemplos. Eu não vou me arriscar a constelação familiar. Eu não vou me arriscar a biodança. Porque eu preciso, no meu entendimento, eu preciso de ser um profissional que conheça daquilo ali, tenha uma certa capacidade, tenha me capacitado naquilo ali. E o que mais me preocupa também é assim, as pessoas fazem um cursinho de 4 horas e dizem especialista naquilo ali, né? Que isso daí 4 horas, gente, não dá pra fazer nada, né? Dessas práticas. O cara ainda mais com coffee break? Exatamente. 4 horas com 45 minutos de coffee break. Não dá pra fazer nada. E as pessoas, às vezes, fazem um cursinho de 4 horas e colocam lá, especialista em fitoterapia. Não é. Não é especialista, é quem faz uma pós-graduação, né, em fitoterapia, com no mínimo 360 horas, como regulamenta o Ministério da Educação, ou ainda, se não precisa estar numa especialização, mas que esteja numa capacitação. Isso. O mais importante que nós queremos dizer aqui é assim, busque a terapia alternativa, né, acredite, mas busque a partir de um profissional, busque saber se aquele profissional está capacitado, se aquele profissional está habilitado. A Áurea, desde quando eu conheço a Áurea, estuda práticas integrativas complementares, né, Áurea? Muito antes de eu conhecê-la, ela já estudava práticas integrativas complementares. Não tinha esse nome, né? Não era esse nome, mas assim, a gente já, né? Eu sempre tive, né? Com a Áurea, contato era fito, né? A homeopatia. Isso. Começou tudo pela fito mesmo. Começou tudo pela fito mesmo, pela fitoterapia. E aí, vamos lá. Eu acho que as pessoas gostariam de saber um pouco das PICs. Sabe por que eu não gosto do nome PIC? Vou dar a minha opinião, tá? Estritamente pessoal, e não é nada profissional, é estritamente pessoal. Eu particularmente não gosto do nome PIC, porque PIC remete para mim, de acordo com a legislação, me remete diretamente ao SUS, ao Sistema Único. Tá. E que, na verdade, porque é o Ministério da Saúde que diz as práticas integrativas e complementares. E na minha cabeça eu me remeto
diretamente ao SUS. E as práticas integrativas também são exercidas por profissionais que não estão no SUS. Sim, a maioria né? delas. A maioria delas, infelizmente, entendeu? né? Ainda, então, infelizmente. eu fico assim... Eu sei que é coisa da minha cabeça isso, não é nada, né? Eu fico meio assim... Mas eu gostaria de falar de algumas práticas integrativas complementares para que a gente possa até esclarecer quem está nos ouvindo a respeito das práticas integrativas complementares. Quais são as mais comuns hoje, Áurea? Olha, a mais comum aqui a gente, né, no Brasil, é a fitoterapia, né? A terapia por plantas medicinais, que tanto pode ser uma fitoterapia mais sofisticada, com medicamentos industrializados, mas que tem, gente, toda uma regra para ser chamado de fitoterápico, né? Ele é feito só por componentes botânicos mesmo, vegetais, né? Desde esses medicamentos industrializados até não só o chazinho que a gente fala, né? O chá que a gente faz em casa, o escaldapé com plantas, mas também algumas folhas que você vai ingerir durante a sua alimentação e tudo mais. Você está fazendo, se aquilo por exemplo, você está usando um hortelã para se desinflamar, você está fazendo fitoterapia, você está usando uma parte da planta in natura e tudo mais. Então, a mais procurada é essa. Agora, eu vou falar assim, pela minha experiência, tá? Os florais de Bach. E aí tem toda essa coisa que você fala, né? Daquele pessoal, daquele terapeuta que é bem preparado, daquele que não é, e até mesmo da estratégia que se busca para inserir os florais, a terapia floral, no mercado. Então, assim, também, se vocês forem ler sobre qualquer prática integrativa e complementar, vocês vão ver que elas são práticas que tratam o indivíduo como um todo, ou que pretende tratar o indivíduo como um todo, de maneira personalizada. Então, já é estranho você falar em fitoterápico, né? Em prática integrativa, de um modo geral, assim, aquela receita é para todo mundo que tem ansiedade. Aquela outra receita ou fórmula é para todo mundo que tem insônia. Na verdade, nem a fitoterapia, onde a gente tem medicamento já preparado, industrializado, é assim. A gente tenta até, né? Toma um chazinho de capim-cidreira. Mas tem gente que se põe o capim-cidreira um pouco mais forte, no outro dia tá meio depressivo, tá meio tristinho, entendeu? Então, os florais, por exemplo, eles devem ser feitos e constituídos e prescritos de forma bem personalizada. Os florais são o seguinte, são medicamentos que foram desenvolvidos na Inglaterra por um médico, que é o Dr. Bach, e feito a partir de flores, sobre uma técnica farmacêutica totalmente específica deles. Não é homeopatia, não é fitoterapia, é feito de forma diferente. Cada flor pode mexer ou equilibrar certa emoção e quando elas combinadas, elas equilibram de maneira ainda diferente e aí é que vem a personalização do floral, da fórmula floral, né? Como a aromaterapia. Todo mundo dorme bem com lavanda, que ficou, né? O cheirinho de lavanda. Depende da lavanda, que a gente não tem só uma, depende da pessoa, depende do porquê que a pessoa não está dormindo bem. Então, também tem uma gama de óleos essenciais. A aromaterapia é super procurada, né? E é o quê? A terapia é feita através de óleos essenciais, que a maioria deles é inalado, mas alguns são usados sobre a pele, com outros óleos, com outros critérios, e outros são ingeridos com muito critério, e aí vem, né, a parte séria da orientação do terapeuta. A terapia muito procurada é a acupuntura, e também a gente deve lembrar e esclarecer a população em geral que a acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa. E que quem exerce mesmo a medicina tradicional chinesa tem vários outros recursos antes
de você usar a agulha em alguma pessoa. Né? Então, aí vem mais uma vez, Elber, a formação do profissional. Então, para a medicina tradicional chinesa, você tem que fazer uma especialização. E se você procura um especialista em medicina tradicional chinesa, com certeza ele vai fazer seu diagnóstico segundo a medicina tradicional chinesa e ele vai ter uma série de indicações para te fazer, de orientações antes da acupuntura. Pode até fazer na primeira estada com você uma sessão de acupuntura para te regular alguma coisa, né? Então, esses esclarecimentos é que eu acho que falta chegar no público em geral. Não sei se tem mais alguma que você tem curiosidade. Essa aromaterapia, ela tá muito em voga também, muito. Né? Recentemente eu vi um programa da Gabriela Prioli. Tem a Gabriela Prioli, ela... O programa nem é tão recente assim, mas eu assisti recentemente. Ela fazendo a entrevista com a Vanessa Camargo. E a Vanessa Camargo, ela conta que ela mudou a vida dela com a aromaterapia. E que ela agora anda com kits de óleos essenciais, assim. Faz tudo quanto é lado. E ela até agora virou... quase que... eu não sei, eu não entendi muito bem se a marca já virou dela ou se ela virou revendedora, alguma coisa assim. Porque ela falou, ela mostrou o kit lá. Busca aí. No YouTube, acho que tá no YouTube, A Priori, que é o programa da Gabriela Prioli, que fala exatamente disso. A Vanessa fala que aí mistura um óleo lá com outro e para depressão, não sei o que, uma terapeuta, então, né? Totalmente. Ela é totalmente cantora com habilitação em terapia, em aromaterapia. E aromaterapia. Então, assim, mas ela fala que foi muito eficaz para ela, foi muito bom para ela. E eu acredito até que se ela, né, provou e viu realmente o resultado, que ela provavelmente foi adepta, curiosa, né? e lendo e estudando, e deve ter contato com um terapeuta, com um profissional, né? E assim, a gente não está falando que ela ela ou outra qualquer pessoa não possa ser, mas que precisa de estudo e seriedade, entendeu? E muitas pessoas, para se cuidar, estudam pra caramba, né? E nem notam que poderia até agora já cuidar do outro também, né? Então, não, existem várias pessoas que estudam muito. Eu atendo, era isso que eu queria até conversar com você, que eu atendo muitos pacientes que já vêm assim, por exemplo, eu quero tomar, sei lá, chá verde, né? Sabe? Eu quero, porque eu li que chá verde é bom para determinados polifenóis, enfim, né? E aí a pessoa fala lá, eu já atendi paciente falando, olha, o chá verde, eu não quero tomar o chá verde, eu também já atendi uma situação, não quero tomar o chá verde, porque diz que chá verde tem interação com tal medicamento. Eu falei, mas quem te falou isso? Né? Quem foi que falou que tem interação? Não, porque eu li que tem interação, eu falei, mas... Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que as pessoas vão estudando e elas vão lendo, né? E aí chamamos atenção para aquilo que efetivamente é científico e o não científico que tá na internet. O blog da vovozinha da esquina tal. Muito cuidado que tem com muito isso. cuidado. A planta tal... Gente, tomem cuidado. A planta tem um ativo ali, e esse ativo ele pode sim ter interação, né? Ele pode sim causar uma intoxicação, né? Que é um dos problemas também da automedicação, né? De fitoterapia especificamente, mas como homeopatia também. Qualquer medicamento em si, né? Qualquer terapia aí não pode ser o melhor saída para você, a não ser que você esteja acompanhado efetivamente de um bom profissional. E recentemente eu até li, eu estava atendendo uma paciente com câncer de mama e saiu um artigo sobre a atuação das plantas no controle
na prevenção e no controle quimioterápico das mulheres, né? Para amenização dos sintomas, né? E aí, para minha surpresa, os polifenóis do mirtilo estão muito relacionados existem vários estudos. Esse artigo mesmo diz do polifenol do mirtilo comprovando. E aí a pessoa na época falou comigo assim, eu não... Aí eu quis inserir mirtilo na alimentação dela. E ela falou assim, mas eu odeio mirtilo, eu não gosto. Eu falei, aí eu liguei para a farmácia de manipulação e falei, você tem mirtilo, polifenol, né? Porque tava tão assim, né? Comprovado. Então, assim, a importância não é para você usar mirtilo, não. A importância, eu só estou dando exemplo, a importância do conhecimento científico, profissional, para incorporar, o exemplo do câncer de mama é uma das coisas, mas para incorporar, eu sempre estou aliando a alimentação funcional e prescrição fitoterápica a essas situações que eu acho muito que vale muito a pena, né, Áurea? Com certeza. E aí você faz com propriedade, né? Porque você tem toda a bagagem da farmácia, do curso de farmácia e curso de nutrição também. Então, dá para se aliar. Eu acho que é a parceria perfeita aí, né? Para se trabalhar com fitoterapia e com os alimentos funcionais que eu olho como fitoterápicos também. Não, né? eu também. Os alimentos funcionais, como antes de ser nutricionista, eu já olhava como fitoterapia, porque é composto bioativo. Isso aí. Né? Como é bioativo que está ali no alimento, para mim é fitoterapia. É fitoterapia. Para mim também. Aí. Eu também acho. E assim, você estava falando aí, eu estava pensando, né? Realmente, tem as coisas assim de usar uma química errada, seja ela da onde for, para o corpo. E na medicina tradicional chinesa, eu, por exemplo, instruo o meu paciente de fazer o Douyin, que é a automassagem, usando os mesmos pontos que a acupuntura usa, mas lógico, a acupuntura é cirúrgica, né? É exata, ela vai com a ponta da agulha ali. E no Douyin a gente vai com a ponta dos dedos, quer dizer, uma coisa muito maior, mais grosseira. Mas para vocês terem uma ideia, não só acertar o ponto é suficiente para aquilo que você quer, mas também saber se o ideal ali é você só fazer a pressão, é você fazer um pulso, que é pressionar e tirar, ou fazer uma massagem. Isso daí vai surtir efeitos diferentes. Então, quer dizer, coisas pequenas que podem se passar como banais, mas que surtem efeitos diferentes. E por causa de toda essa sensibilidade, eu digo até essa delicadeza que as medicinas tradicionais, as práticas alternativas, né, têm, é que é muito fácil de você usá-las erradamente, não ter efeito, ou pior ainda, ter um efeito ruim. Né? Então, mais um motivo para procurar um profissional bem formado, né, com capacidade para realmente exercer com você aquela prática integrativa aí. Porque, às vezes, a gente está falando de biodança, dança circular, né? Vai movimentar o corpo. Gente, a gente tem profissionais fabulosos e muito bem formados nisso. E, às vezes, com formações e pós-graduações que a gente nem imagina para juntar aquilo tudo, né, numa coisa eficiente. A constelação familiar, eu tenho experiências com psicólogos que fazem, né, que exercem a função de terapeuta de constelação familiar, que tem efeitos incríveis e que também sabem segurar a barra a nível psicológico do paciente que, porventura, né, precise de um suporte maior após ter constelado, porque a coisa não é simples assim. Verdade. Entendeu? Eu queria perguntar para você que eu estava consultando aqui para ver se a gente faltou uma das práticas integrativas, e eu olhei aqui, eu acho que tem crescido muito também, Áurea, a Ayurveda e a meditação, né? Isso. São duas terapias integrativas, só duas práticas integrativas que também têm crescido, né? Tem crescido muito, tem se tornado muito conhecido da gente. A meditação
principalmente, né? E o que a gente chama de medicina tradicional são as medicinas tradicionais de povos que têm uma tradição, né? Então, vários são os modelos de se chegar a um estado meditativo, as vias, porque se a gente for esmiuçar mais, né, essas comunidades tradicionais, a maioria tem técnicas meditativas, né? Então, assim, o indiano tem as práticas de yoga, né? E que foram ocidentalizadas e foram mudadas em algumas partes do mundo, mas muitas vezes mudadas com bastante critério, legal. E tem, mesmo para o indiano, ele tem alguns estilos de meditação diferente, né? O oriental, o chinês, o japonês, o coreano tem estilos de meditação diferentes também. Dos budistas são mais a meditação zen, né? E os árabes também têm um estilo de meditação. O chinês, por exemplo, ele usa uma meditação muito parecida com a Zen, mas ele também tem, por exemplo, na prática do Tai Chi Chuan, que é uma prática de movimento que veio é uma arte marcial, ela só foi modulada, às vezes de maneira diferente pelo mundo ocidental, mas o Tai Chi Chuan, uma das definições dele é meditação em movimento. E a gente também, assim, as pessoas em toda parte do mundo estudam isso também, né? Aquela pessoa que não consegue, não quer ou ainda não consegue ficar parada para atingir um estado mental mais quieto, existem técnicas, através até dos esportes, de se fazer um tipo de meditação a partir do momento que você presta mais atenção no que você está fazendo, no seu corpo, ou no que você está fazendo que tem que ser muito bem feito, e deixa a sua mente mais tranquila, né, dos pensamentos. E a medicina indiana, a Ayurveda, é um mundo também, né? É um universo de terapias. Então, tem a fitoterapia própria deles, tem a terapia feita com os óleos, que não só é pela qualidade química do óleo, mas pela temperatura usada do óleo, aliado muitas vezes à massagem. Tem a massagem toda própria da Ayurveda. Tem a meditação, né? E tem até as lavagens, né, gastrointestinais da Ayurveda para começar um tratamento, aquela purificação. Então, assim, ela é muito completa, muito completa. E está sendo mais procurada. Está sendo bem procurada a Ayurveda. Né? E aí, sim, o profissional tem que ter uma formação de medicina Ayurveda, como na medicina tradicional chinesa, de medicina tradicional chinesa. Não adianta vir muito com as concepções da medicina alopática, da medicina convencional. Nossa, não. É verdade, não adianta, porque é totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Eu vou aproveitar e vou falar para vocês aqui as principais... E aí, se você quiser abordar alguma que a gente esqueceu aqui, porque nosso tempo já está esgotando, passa muito rápido. Quais são as práticas integrativas hoje? Acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia, termalismo, que surgiu isso em 2006, né? Isso. Depois veio 2017, mais 14 práticas. Arte-terapia, Ayurveda, como a gente disse agora, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, o reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Depois, em 2018, apterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Nossa, às 29. Às 29. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra outro conversa. Episódio. Que faltou. Outra conversa. Talvez assim, uma das primeiras, aí das 5 primeiras, né? Ficamos muito tempo só com 5, né? Terapias
registradas, vamos dizer assim, oficializadas pelo Ministério da Saúde. Lógico que já existia todas, né? É a antroposofia. A antroposofia está longe da gente, mas eu tive a feliz informação que pelo menos uma médica de antroposofia a gente tem aqui em Vitória. Eu soube isso há pouquíssimo tempo. A antroposofia, ela é um sistema médico, uma racionalidade médica. Então, assim, quem pode fazer a antroposofia é a medicina antroposófica, médicos, e o farmacêutico faz o medicamento antroposófico. Aliás, gente, qualquer tipo de medicamento é farmacêutico que faz, tá? Por favor. A antroposofia, ela foi desenvolvida, elaborada na Alemanha, e ela usa medicamentos homeopáticos, usa fitoterapia, mas tudo feito segundo técnicas próprias da antroposofia. O tipo de diagnóstico, o médico leva em conta tudo que possa influenciar aquele paciente. Até mesmo o formato da casa dele. Como é que as cores em casa, o formato, se tem muita quina, se é mais arredondado, tipo de móvel, posição e tudo, né? A parte mental, a parte emocional, a parte física, a parte de relacionamento, o tipo de pessoas com quem ele se relaciona porque quer e aquele que ele é obrigado. Então, a antroposofia é muito ampla, é uma medicina muito abrangente, né? E eu espero que outros médicos se contaminem com esse desejo de ser médicos de antroposofia também. Áurea, e hoje, onde você está atendendo? Você atende? Como que a pessoa faz para te buscar? Eu atendo num consultório próprio no edifício Ames, ali na Beira-Mar, próximo ao centro de Vitória, e também a convite em outros consultórios, né? E atendo mais com os florais, a floralterapia, a aromaterapia, uma parte da medicina chinesa, e mais especificamente essa automassagem, e técnicas de respiração e pequenos exercícios para levar a melhoria da qualidade de sono, de vida, baixar o estresse, né? E a fitoterapia aliada a isso tudo, estou focada nisso, tá? Ótimo. E para a gente finalizar, quais são suas perspectivas em termos de medicina alternativa, terapia alternativa, melhor pode dizendo? chamar, né, como o resto do mundo chama, medicinas alternativas e complementares. A minha perspectiva é que cresça a procura, que já está crescendo, né? E cresça a procura de parceria, inclusive por outros profissionais da área de saúde que exercem a medicina convencional. Do mesmo modo que a gente vê que com muitas terapias, né, a gente precisa integrá-las a outra, e mesmo a medicina alopática, a medicina convencional, também a medicina convencional ela tem visto. Por que eu digo isso? Porque a gente tem recebido pacientes que já vêm indicados por médicos convencionais, por médicos alopatas. Então, eu vejo assim, o futuro, porque é a saída, né, para o nosso bem-estar, é a gente procurar tudo aquilo que nos leve a uma qualidade de vida melhor, né, de maneira séria, como você tanto chamou a atenção, mas também sem pré-conceitos, né? Deixar se experimentar de uma maneira responsável, mas por tantas alternativas que temos aí para melhorar nossa qualidade de vida. É isso, pessoal. Acho que rendeu bastante conteúdo aqui. Acho que faremos outro episódio, né, Áurea? Com certeza. Vamos soltar esse, vamos ver o que vai rolar aí, porque, na verdade, se eu fosse conversar com vocês de terapias alternativas, eu ia ficar também conversando bastante. É só um aperitivo para que você conheça um pouquinho, tenha um pouco mais de responsabilidade, acredite e confie com base naqueles profissionais que são efetivamente capacitados para o exercício da terapia alternativa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de interagir com a gente, interagir com os nossos vídeos, compartilhar.
comentar. Isso é muito importante que você faça, porque a gente precisa disso para manter o canal vivo. Tá joia? Até mais, a gente se vê por aí. Um abraço, esse foi mais um episódio de Pode? Pode.